Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Segunda carta que o Paulo escreve a Timóteo, o capítulo é o de número 1. Quero parabenizar aos pais que estão presentes aqui. Eu estou devidamente uniformizado hoje de pai. Ganhei a camisa da minha filha caçula e estou devidamente no padrão dos dias dos pais. Então, parabéns para você. Você é um herói, você é um vencedor. Eu vou gastar pelo menos uns 40 minutos aqui felicitando os pais, porque no Dia das Mães é um auê terrível, tem flor, tem um monte de coisa, e no nosso dia esquecem da gente, não tem almoço pra gente, não tem nada de bom pra gente, só um parabenzinho. Eu vou gastar uns 40 minutos aqui agora falando disso. Oh, meu Deus. É muita ferida para um coração só, né? É muita pereba, gente. Mas, brincadeiras à parte, parabéns a todos os valentes guerreiros aí que têm lutado por sua família, por sua casa. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. E eu quero falar sobre um pai na fé. Quero hoje, essa primeira reunião pela manhã, e assim, sinta-se um privilegiado de estar aqui no nosso primeiro culto. Marca aí na sua agenda. Hoje é dia 13 de agosto de 2023. Nós apertamos o botãozinho do start, dando início ao nosso primeiro culto aos domingos de manhã. Pastor, e agora? E agora é até a volta do Senhor Jesus. Até o dia que Ele nos buscar, ou até o dia que Ele nos levar dessa terra aqui, você vai embora e aí o culto vai continuar, irmão. É você que vai embora, eu vou continuar aqui. Você vai, eu vou continuar aqui pregando, aleluia. Aí no dia que Jesus voltar para levar a igreja, e a gente vai cultuar na eternidade junto com a igreja de Jesus gloriosa. Então sinta-se um privilegiado de estar aqui nesse dia de hoje. Então vamos lá para a palavra. Segundo o livro de Timóteo, segunda carta que Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 1, verso de número 1 também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No Dia dos Pais eu quero falar desse primeiro capítulo de um pai na fé. Paulo escreve cartas. Paulo foi assim, um dos grandes homens que Deus usou no tempo da graça, no tempo da nova aliança. Paulo foi tão usado por Deus que 70% mais ou menos do Novo Testamento tem a autoria do Paulo. Um homem que assim, de uma envergadura enorme, de uma importância enorme para a igreja de Jesus. E ele era um pai. Ele era um pai para filhos espirituais. Alguns teólogos, comentaristas bíblicos vão dizer, uns dizem que Paulo casou, outros dizem que Paulo não se casou. Eu não quero entrar no mérito se ele casou, não casou. Se ele não casou, uma pena para ele, que é tão bom estar casado, apesar dos desafios do casamento. Mas assim, eu quero falar sobre a paternidade de Paulo. Paulo foi um pai na fé para muitos em Cristo Jesus. E especialmente ele escreve 2 epístolas, 2 cartas para um filho dele chamado Timóteo. E ele vai, na primeira carta, ele vai escrever para Timóteo e diz assim: meu verdadeiro filho. Por que Paulo escreve meu verdadeiro filho? Porque remete a uma ideia de que existiam aqueles que tinham aparência de filho, que tinham algumas falas como se fossem filhos, mas não eram. E aí Paulo escreve para esse camarada Timóteo dizendo: meu verdadeiro filho na fé. E agora ele começa a segunda carta dele dizendo:
Em conformidade com a vontade de Deus, pela vontade de Deus, eu sou apóstolo, em conformidade com a promessa em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Aí ele vai saudar Timóteo. Ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O versículo 3, ele vai dizer assim: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Eu quero dizer, sabe, que a figura de um pai é a figura incansável. Um pai é aquela pessoa incansável que não se cansa. E hoje eu acordei com uma saudade do meu gigantesca. Uma irmã da igreja para cooperar ainda mais. Eu tinha acabado de acordar, estava olhando para Raquel e pensando em tudo que meu pai fez por mim. Uma irmã da igreja usada por Deus e fala: parabéns, pastor, pelo dia dos pais. Eu tive 2 pais muito especiais. E aí manda uma opção de foto do meu velho. Eu falei: oh meu Deus, assim arrebenta o meu coração todinho. E aí eu pude me alegrar, não fiquei triste não, irmão, não fico triste, porque as memórias que eu tenho deles são as melhores possíveis, de alguém que foi incansável para cuidar da minha vida, tanto na área material, quanto mais na área espiritual. Quantas coisas o meu pai investiu na minha vida, quantos ensinamentos me deu. Alguns deles ele precisou usar a voz dele, outros ele não usou nada, não usou a voz, só o exemplo de vida dele nos conduziu, nos ensinou, nos admoestou, nos colocou no caminho, no trilho. E eu quero dizer para você, querido, você que está aqui nessa manhã de hoje: pastor, eu não tenho um pai, o meu pai foi um péssimo exemplo, eu tenho raiva desse dia dos pais, eu tenho aversão a isso. Eu quero te dizer, você tem um pai celestial, você tem um pai de amor, de misericórdia, de graça infinita, que supera e traz cura quem quer ser curado, porque cura é para quem quer ser curado, irmão. Porque tem gente que quer continuar lambendo lá sua feridinha, tem gente que quer continuar, sabe, não, eu sou o pobrezinho, coitadinho, que meu pai me abandonou, e eu sou esse vermezinho de Jacó, porque o meu pai, e aquele monstro, aquele isso. Escuta, irmão, você tem a presença de Deus que supre todas as tuas carências e necessidades, e você pode ser pleno nele. E eu quero dizer para você hoje: você tem um pai amoroso e celestial. E aí Paulo vai dizer: eu dou graças desde os meus antepassados, porque eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. E eu quero dizer, sabe, um pai é a figura de alguém incansável. Teu pai não cansa não, teu Deus não cansa de zelar por você. E eu amo tanto um texto da palavra que diz que enquanto a gente está dormindo, o Senhor está cuidando da gente. E por isso que eu durmo. E culto de manhã para mim é um desafio gigantesco. Assim, eu sou valvulado. Sabe o que é valvulado? Lembra daquela televisão a válvula? Você ligava. Quem lembra da televisão a válvula? Meu Deus, é muito velho eu. É muito antigo. Eu não sou dessa época não. Mas assim, a televisão a válvula ligava, aí a imagem abrindo, à medida que a válvula, porque ela era cheia de válvula, é igual uma lâmpada assim atrás da televisão, aí ela ia esquentando, a imagem ia aparecendo. Escuta, o pastor é valvulado, irmão. Eu vou acordando e aí vai esquentando. A pastora acabou de ministrar a palavra da oferta, eu já estava subindo para pregar. E as meninas da dança aqui, o Eduardo falou: vai ter dança, pastor. Eu falei: de manhã, irmão, a válvula está esquentando ainda, mas até o final do culto ela vai estar pegando fogo. Vamos lá. Paulo diz assim: eu não me canso, eu não, sabe, sem cessar, eu lembro de você nas minhas orações de dia e de noite. Eu quero dizer também, como, sabe, um pai espiritual aqui para a igreja. Pastor, é para mim te chamar de pai Júnior. Não, irmão, parece que tu está num terreiro. Não faz isso não. Sabe, não tem essa de pai Júnior não, irmão. Pai Júnior de Yeshua. É muito feio, irmão. Não, é pastor Júnior mesmo, sabe? É o meu pastor, tá ótimo. Mas eu quero representar a figura de um pai espiritual. Se você assim me tem,
E eu quero dizer que tanto eu quanto a pastora não nos cansamos de orar em nossas orações, dia e noite. Sabe, ela talvez até muito mais do que eu. Já várias madrugadas eu acordei, cadê? A mulher não estava na cama. Aí eu fui lá, eu falei, essa mulher foi. Estava lá na sala, joelho dobrado, orando. Eu falei, o que aconteceu, Cristiano? Não, Deus me acordou para orar por alguns irmãos da igreja. Gente que está aqui. Ela falou, não, estou orando por aquele irmão, estou orando pelaquela irmã, estou orando pelaquela família. Sabe, é gente que ora incessantemente, sem cessar. E Paulo disse isso para o Timóteo, falou, eu estou orando por você de dia e de noite. Verso 4 diz assim, lembrando das tuas lágrimas, eu estou ansioso por te ver. Escuta, todo pai, a maior alegria que ele tem é quando o filho volta para casa. Mas não volta de mala pronta não, volta só para visitar, irmão. Outro dia a gente estava conversando a respeito do nosso futuro com a Cristiane. Eu falei, Cristiane, quando essas meninas casarem, eu espero assim que Jesus volte, aleluia, louvado seja Deus. Mas se ele não voltar antes, elas casarem, vai lá em casa só me visitar. E acabou a visita, um beijo, tchau, vai para sua casa. Aí o cara some daqui, meu irmão. Assim, filho, a gente tem prazer de ver, mas a gente tem um prazer maior de vê-los indo. Por quê? Porque ver o filho indo é ver assim, cumprir missão, cumprir minha tarefa, cumprir minha jornada. Agora um pai doente é aquele pai que diz, não, o filho tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. Não! Pai sarado, eu preparo os filhos para eles voarem, irmão. Meu pai me preparou para crescer. E eu quero, como pastor da igreja, te preparar para você crescer, irmão. Eu não quero te preparar para você ficar aqui, Pai Júnior, ô Pai Júnior. Não, irmão, é para você avançar, é para você crescer, para você ser maduro, para você ser responsável. Você está entendendo? Para você se tornar cada dia mais independente. Pastor, como assim independente? Eu não tenho que depender do Senhor, não. Você tem que depender de Deus. Você tem que depender do Espírito Santo, irmão. Pastor, mas como assim? O senhor vai se desligar de mim? O senhor vai embora? Não, irmão, vai ter que me aturar aqui. Mas quando eu falo de independência, quando o filho se torna maduro, escuta, ele não precisa mais pedir aí, pai, me dá 10 aí, me dá 100 aí. Não, é ele que põe a mão no bolso e fala aqui, pai, 100 aí para ajudar em alguma coisa da casa. Ele se torna responsável por sair e ele mesmo arrumar sua caça. É filho que cresceu, é filho que é maduro. Eu estou falando para esses hoje, em nome de Jesus. Nesse dia dos pais, eu quero profetizar que a gente vai ter uma igreja de filhos amadurecidos. Toda imaturidade, sabe? Toda infantilidade. Eu estava ouvindo algo esses dias. Tem um negócio chamado infantilismo. Depois procura na internet. Tem um vídeo de um cara, ele sofre disso, uma doença patológica. Ele é adulto. Quando ele chega em casa, ele bota fralda, bota aquela roupa de bebê. Qual é o nome daquela roupa que o bebê usa? Aquele como? Não, aqui a gente é crente, não tem pagão não. Aquele negócio, bore. Bota um bore, chupeta. A esposa dele vai para a cozinha fazer a mamadeira dele. Escuta, não é teatro não. O cara tem uma doença, infantilismo. Escuta, a gente não vai ter essa doença aqui na igreja não. Você vai crescer. Você vai crescer. Bate no ombrinho do irmãozinho aí e diz assim, você está crescendo, irmão. Você está crescendo. Você está crescendo. Escuta aí. Eu gostava muito de jogar futebol. E aí meu pai
bateu na trave na carreira de jogador, quase. Quando ele foi assinar o contrato, ele rompeu o ligamento do joelho e não assinou o contrato, acabou a carreira dele ali. E ele assim, gostava muito e me levou para o campo várias vezes, levou meu irmão várias vezes. Meu irmão era melhor do que eu, mas aí depois eu ultrapassei ele. Fiquei quase igual o Romário. Só no meu sonho. E aí meu pai me levou para um time para treinar. O América Futebol Clube. E aí eu comprei o uniforme todo. E aí naquela época, pouco tempo atrás, as categorias elas eram divididas diferente de hoje. No futebol hoje a categoria é dividida por sub-9, sub-11, sub-13, sub-17, sub-20. Mas na minha época não. Começava com uma categoria chamada fraldinha. Eu detestava jogar naquela categoria. Agora é a vez dos fraldinhas. Eu falei, cara, isso é muito ruim. Porque tinha uns fraldinhas, como assim? Esse moleque calça suja aí. Escuta, tem uns crentes fraldinhos na igreja, irmão. Porque aquela pessoa que ela vive na dependência emocional do pastor, vive na dependência emocional, às vezes não é nem do pastor, de alguém. E eu quero dizer para você, assim como Paulo está dizendo aqui para o Timóteo, ele estava ensinando Timóteo, olha Timóteo, eu anseio por te ver, e eu lembro das tuas lágrimas. E eu estou doido para te ver de novo, para que transborde em mim a alegria. Porque Paulo estava dizendo assim, você está crescendo, meu filho. Seu ministério está crescendo. E a minha maior alegria é ver o seu crescimento. Eu quero dizer para você que a minha maior alegria é ver a igreja crescer. E eu vou ver esse culto aqui, a gente tem 120 cadeiras aqui, eu vou ver 120 pessoas aqui pela manhã cultuando o Senhor, irmão. Eu vou ver outras 120 pessoas cultuando à noite, sabe, o nome de Jesus. E melhor do que ver essas 120 pessoas é ver você tomando posições de filho maduro. E talvez um domingo pela manhã vai ser você que vai compartilhar a palavra. Um domingo à noite talvez seja você que vai compartilhar a palavra. Eu vou estar ali, na minha cadeira cativa ali, do lado da minha namorada, só glorificando a Deus, falando, Deus, combati o bom combate, ainda não encerrei a carreira. E a fé continuo guardando, porque eu não vou morrer agora. Então vamos lá para a palavra. Versículo de número 5 diz assim, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em você. Paulo estava dizendo, ô Timóteo, que você seja um homem de fé, como eu conheci sua avó era uma mulher de fé. Lóide significa agradável, que você seja um homem de fé agradável como sua avó foi. E a Bíblia diz que a mãe do Timóteo chamava Eunice, e o nome Eunice significa boa vitória. Timóteo tinha 2 antecedentes muito bons. Ele tinha alguém que foi agradável, alguém que teve boa vitória. Eu quero profetizar que ainda que você não tenha tido pessoas antecedentes que foram assim referenciais para você, que você seja agradável e que você seja alguém de boa vitória em nome de Jesus. Versículo 6, continuando o texto, diz assim, por essa razão, pois eu vou te admoestar, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Paulo estava dizendo, Timóteo, não esquece daquilo que eu fiz por você. Não esquece, Timóteo, eu estou te exortando, admoestando, eu estou te chamando para o lado, para você não se esquecer, para você reavivar, para você reanimar. E eu quero nessa manhã de hoje, sabe, nesse primeiro culto pela manhã que a gente está iniciando aqui na casa de Deus, que você lembre a imposição de mãos que foi feita sobre a sua vida, irmão, o depósito que foi feito sobre a sua vida, a transferência que você recebeu, sabe, a graça que você recebeu de Deus, aquilo que eu também, como seu pastor, pude fazer por você. Eu quero que você reavive isso todos os dias, irmão, porque nós temos a tendência a esquecer. Nós temos a tendência a esquecer de coisas boas e valorizar coisas ruins. O Espírito Santo está falando aqui. Uma vez esse sujeito aí
Falei com ele, feião, bem feio. E eu não tenho vergonha e nem problema de reconhecer erros e de repará-los. Tenho vergonha de não reconhecê-los. Eu falei, cara, me perdoa. Eu errei e falhei com você. Se você puder me perdoar, eu vou agradecer. Ele falou assim, pastor, o senhor tem muito mais acertos do que erros. E eu perdoo o senhor, porque quantas vezes o senhor já me perdoou também. E a gente está caminhando junto esse tempo todo. E alguém, esses dias, decidiu lá no WhatsApp colocar uma foto dele quando o cabelo era preto e parecia... Você sabe o que parecia. Paulo diz, Timóteo, eu estou te exortando. Reavives, torne vivo, acenda, por fogo, inflamar. Reavivar é acender, por fogo, inflamar a mente com o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Eu quero hoje que você inflame tua mente, porque às vezes a gente pode inflamar a mente de doença, de ferida, de um monte de mazela, mas eu também posso inflamar minha mente, acender a minha mente, pôr fogo no meu coração e na minha mente, lembrando daquilo que eu recebi pela imposição de mãos. Essa manhã, quando eu acordei com saudade do meu pai, eu estava inflamando a minha mente, cheio de memória boa, cheio de coisa que ele me ensinou com a vida dele, cheio de, ensinamentos de como pastorear. Eu lembro que a gente estava para sair da igreja onde nós congregávamos, porque a gente foi convidado a se retirar do estabelecimento. E eu era muito brigão, irmão. Eu resolvia tudo no muque. Apanhava muito, mas eu também dava um soco. Eu virei para meu pai e falei assim, pai, tem umas 3 víboras aí, dá na cabeça dessas mulheres aí. Manda essa mulher embora da igreja, vai resolver o problema. Ele pôs a mão no meu ombro, a mãozinha dele tremia, pôs a mãozinha trêmula dele no meu ombro e falou assim, meu filho, Deus vai te ensinar o que é servir a Ele na obra dele. Calminho, irmão, o mundo caindo ao lado dele, ele uma calmaria, que alguns ficavam até com raiva dele. Teve um irmão que era novo convertido, meu pai ajudava ele fumava maconha, todo dia ele fumava maconha no terreno dele, e meu pai com muita calma ensinava a palavra para ele, colocava as mãos sobre ele, impunha as mãos, orava. E aquele irmão, quando estava acontecendo isso, ele ficou tão revoltado, falou, vou meter chumbo nesses caras. Ô meu pai, ô meu irmão, você não precisa disso, porque a obra de Deus não é feita desse jeito. Ele estava nos ensinando, sabe o que? Ele não impôs as mãos, mas ele ensinou com o exemplo dele. E eu quero dizer para você que é filho dessa casa, nesse dia dos pais, se eu tenho sido um bom exemplo para você, reavives aquilo que eu tenho transmitido para você, através da imposição de mãos para alguns, através do exemplo para outros, através da minha conduta para tantos. Verso 7 diz assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha para o seu vizinho e diz assim, você não tem espírito de covardia. Vira para o outro para não ficar com ciúme e diz, você não tem espírito de covardia. Diz, o espírito que opera em você. Não, irmão, fala melhor aí. Diz, o espírito que opera em você é de poder, de amor e de moderação, irmão. O espírito que opera em nós é de poder, de amor e moderação. Não é desequilibrado, não. O espírito que opera em nós não traz desequilíbrio. O
O espírito que age nessa casa aqui não é um espírito de desequilíbrio, não. Poder, power, fogo, de amor, que acolhe, que traz para perto, mas de moderação, de equilíbrio. Você está entendendo isso, irmão? Então eu declaro que todo desequilíbrio em nome de Jesus, que cai por terra, porque o Espírito que age e opera em nós é um Espírito de amor, de poder e de moderação. Verso 8 diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. É interessante que Paulo escreve. Paulo diz assim: Timóteo, não se envergonhe do testemunho do Senhor, não se envergonhe do seu encarcerado que sou eu. Paulo está falando, eu sou prisioneiro. Se a gente fosse atualizar hoje, Paulo ia andar de tornozeleira. Paulo ia estar no Bangu ali. E ele diz assim: não tenha vergonha, nem do testemunho do Senhor, do evangelho do nosso Senhor, e também não tenha vergonha de mim, não. Agora, por que Paulo estava falando não tenha vergonha de mim? Porque teve gente que se envergonhou dele. Verso 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não. Paulo repete negócio de vergonha. Porque estar encarcerado, para alguns era motivo de vergonha. Para Paulo não. Porque ele estava encarcerado, não era porque ele era marginal, nem bandido. Ele estava encarcerado pela causa e pelo reino. Por causa do evangelho de Jesus, ele não abriu mão do seu posicionamento. Verso 14, ele vai dizer para Timóteo, e eu já quero encerrar minha mensagem: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu quero dizer para você nesse domingo: guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Pastor, que bom depósito? Era aquilo que Paulo transmitia para Timóteo. Ele está falando: guarda isso, Timóteo. Perde isso não. Zela por isso. O ensino que você tem recebido, a instrução que você tem recebido, a unção que você tem recebido. Guarda isso, Raí. Guarda isso, Priscila. Guarde isso, Diego. Guarda isso, Eric. Guarda isso, Juliano. Paulo está dizendo assim: guarde isso, Lívia. Você tem recebido desse altar um bom depósito? Guarda isso, Maximiliano. Por que Paulo vai escrever isso? Porque no verso 15, olha o que diz o texto: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Paulo escreve essa carta, ele estava na prisão. Paulo escreveu a carta encarcerado. E ele enviou a carta para o filho dele, Timóteo. Ele diz: Timóteo, não sei se você sabe, mas todo mundo da Ásia, e Paulo pregou só para a Ásia inteira. Levantou várias congregações na Ásia. Ele diz assim: não sei se você sabe, Timóteo, mas todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Figelo e Hermógenes. Esses dois caras abandonaram o pai na fé deles. E eu quero dizer que tem filho que abandona o pai. E que você não seja filho que abandona, mas que você seja filho que vai ser enviado. Verso 16: conceda ao Senhor misericórdia à casa de quem? O nome dele é lindo para você pôr no filho. Pensa, Juju, botar no filho Onesíforo. Que o Senhor conceda misericórdia à casa do Onesíforo. Eu quero encerrar a mensagem falando desse camarada. Ele só aparece aqui, não aparece mais na Bíblia.
Mas esse cara tem uma importância tão grande, porque ele foi um filho tão especial. Ele foi um filho tão precioso, porque existem momentos que, sabe, se levantam aqueles filhos muito preciosos. Existem momentos que, sabe, o pai está precisando daquele carinho do filho no momento X. Eu não sei se o seu pai foi bom referencial, mau referencial, se está aí, se já foi, independente, se está, aproveita, abraça, vai lá almoçar, leva um presente. Não dá presente só no dia das mães, não, dá no dia dos pais também, pelo amor de Deus, irmão, porque só faz isso no dia das mães. Olha a ferida exposta. Paulo vai dizer: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Pastor, que nome é esse? Onesíforo significa, sabe o que? Aquele que traz proveito. Tem gente que é aquele que quer tirar proveito, mas o Onesíforo não, é aquele que vai trazer proveito. Paulo estava em prisão, aí quem aparece lá? O do nome bonito, Onesíforo. Eu vim trazer proveito, Paulo. Você está num momento assim terrível da sua vida, eu vim te trazer proveito. Que essa casa aqui seja uma casa de filhos que trazem proveito, não que filhos que querem tirar proveito. Casa de gente que traz proveito é casa de gente que tem sempre alegria. O pai está triste, mas aquele filho que é igual ao Onesíforo, ele aparece, ele vai trazer proveito. Seja hoje um Onesíforo lá no almoço da sua família. Traz proveito para o seu pai. Pastor, meu pai não está mais não, meus filhos vão fazer almoço para mim. Traz proveito para os seus filhos. Se alegre com o que eles vão fazer. A Cristiane ontem falou: as meninas querem te honrar. O que você quer comer? Eu falei: filé mignon. Irmão, quer trazer proveito, traz direito, aleluia. Oh, glória. Ela não tem outra comida, não. Irmão, quer trazer proveito, traz o negócio com força. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Escuta, irmão, que essa casa seja uma casa de filhos que vão dar ânimo um para o outro. Que a tua vida, eu quero pregar hoje para você em relação à minha vida, que a tua vida me dê ânimo, irmão, porque tem gente que dá desgaste, canseira, cansaço, e alguns chegam ao nível de tristeza. Chegou aquela pessoa, misericórdia. Porque a pessoa é tão amarga, tão coisa esquisita. Seja um Onesíforo. Seja um Onesíforo para a sua família. Seja um Onesíforo para a igreja. Seja um Onesíforo na sua célula. Seja um Onesíforo, sabe, para os teus amigos, para a tua roda de relacionamentos. Seja alguém que a pessoa vai dizer: graças a Deus que ele chegou, que bom que você chegou. A pior coisa é a gente chegar, sabe, tá todo mundo conversando, chegou e... chegou chato, chegou enjoado. Paulo vai dizer: olha, que Deus conceda. Alguns comentaristas vão dizer que o Onesíforo já estava morto quando Paulo escreve isso, porque ele vai dizer assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa. Não vai falar para o Onesíforo, mas a casa dele. Sabe por quê? Porque alguém que traz proveito, até depois que ele vai embora, ele consegue continuar trazendo proveito para aqueles que são seus descendentes, irmão. Meu pai foi um Onesíforo, já não está mais aqui nessa terra, mas ele continua trazendo proveito para a minha vida, para a sua, para você que desfrutou da alegria de estar junto com ele. Versículo 16 ainda: conceda o Senhor misericórdia à casa dele, porque muitas vezes me deu ânimo. Olha para o seu irmão e diz assim: conta comigo aí. Mas olha nos olhos, cara de profeta esquisito, que profeta é meio estranho, né? Olha nos olhos.
Fala assim: conta comigo. Eu vou te dar ânimo, irmão. Eu vou te animar. Paulo diz: olha, muitas vezes ele me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Verso 17 eu encerro. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que o Onesíforo nunca tinha ido a Roma. Ele vai só para procurar o apóstolo Paulo. Ele procura em tudo que é lugar. Quando ele encontra o Paulo, ele traz, sabe o que para o Paulo? Proveito, ânimo. Paulo preso, ele fala: não, Paulo, eu estou aqui. A galera da Ásia te abandonou, mas eu estou aqui. Eu vim de lá de Éfeso. Onesíforo morava em Éfeso. Éfeso é distante de Roma. Escuta, Éfeso, Grécia, Roma, Itália. O cara, escuta, não tinha avião não, irmão. Navegação. Navegando, quando chega em Roma, nunca tinha estado naquele lugar. Ele começa a procurar. Eu estou procurando o cara que pregava o evangelho. Está na cadeia. Está Bangu 2. Ele vai lá. Escuta, ele sai de Éfeso. Éfeso era um lugar de um culto religioso a uma deusa chamada Diana. E a gente tem uma Diana aqui que não é uma deusa, mas é uma santa mulher de Deus. Ele sai de lá de Éfeso. O versículo de número 18, para nós encerrarmos a mensagem. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Escuta, o Onesíforo, quando Paulo estava preso, ele estava junto. Quando Paulo estava solto pregando o evangelho, ele também estava junto. Ele era aquele tipo de discípulo que ele sempre estava perto, não para tirar proveito, mas para trazer alívio, para trazer uma palavra de bênção. Que você seja esse, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fique de pé para a gente orar.